Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por mais uma oportunidade para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que agora o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que o Senhor seja o nosso professor nesse momento, que saiamos dessa lição edificados. Abençoe cada uma das nossas famílias, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, A Dádiva da Lei. Na lição anterior, nós falávamos sobre os 10 mandamentos. Como dissemos, os mandamentos eles carregam em si princípios morais fundamentais que devem ser seguidos ainda hoje. Mas seguindo o texto, nós veremos que o Senhor ele faz uma espécie de regulamentação da lei, abordando de modo mais detalhado cada um daqueles princípios e aplicando cada um deles. Por exemplo, o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Nós vimos que esse mandamento, ele trata da adoração exclusiva ao Senhor. Na sequência, então, Deus ele há de estabelecer o sacerdócio e manda construir um tabernáculo, de modo que o Senhor está tratando sobre a essência da adoração. O mandamento trata sobre a santidade do templo. Êxodo 30, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para sacrificá-lo. O descanso sabático, ele há de ser ampliado também no capítulo 23, versos de 10 a 12, que diz assim: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Perceba aqui também a importância do descanso sabático. Ela é tamanha que alcança até mesmo a terra. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, verso 12. No capítulo 21, de 15 a 17, vai figurar duras penas prescritas para aqueles que descumprissem tal mandamento. E elas visavam a proteção da família, tomando por base esse referido mandamento de honrar pai e mãe. Diz assim o texto: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. No 6º mandamento, o Senhor estabelece o respeito à vida, quando ele diz: não matarás. Êxodo 20, verso 13. Sob essa vertente, a lei ela há de estabelecer penas para várias situações de assassinato, seja acidental ou intencional. Por exemplo, se um boi chifrasse uma pessoa que vai a óbito, o boi seria morto e a pessoa inocentada. Isso se não fosse algum descuido do dono daquele boi. Mas se aquele boi fosse conhecido como um chifrador, ou se o seu dono agiu com imprudência, não o prendendo corretamente, de modo que ele assumiu o risco de matar alguém, essa morte ela passaria a ser considerada um crime doloso, onde há intenção de matar. Então, percebamos que há sempre uma priorização pela defesa dos princípios. Capítulo 21, verso 29. Todavia, se o boi costumava chifrar o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. O 8º mandamento, que trata da santidade dos bens, Êxodo 20, verso 15, não furtarás. Ele vai ser amplamente tratado entre o capítulo 21, verso 33 e o capítulo 22, verso 15. Assim como o 9º mandamento, que fala sobre não dizer falso testemunho contra
o próximo. Isso vai ser normatizado no capítulo 23, versos de 1 a 9. Tudo isso nos mostra a regulamentação da lei para a vida daquele povo. Mas perceba que os princípios, eles hão de permanecer inalterados. E assim deve ser para nós hoje. Irmãos, devemos zelar pelos princípios que a palavra de Deus nos apresenta. Não podemos abrir mãos deles. Pode haver sim uma adequação quanto à normatização e à aplicabilidade aos dias atuais, mas os princípios devem permanecer inalterados. Devemos zelar por eles. A lei é uma dádiva, é um presente, é algo muito bom para nós. Leis acerca da propriedade. De Êxodo capítulo 21, verso 33 ao capítulo 22, verso 15, há a normatização do 8º mandamento, não furtarás. A propriedade era algo muito importante e naquele momento os animais eram bens muito preciosos, valiosos, que estavam protegidos por leis bastante rigorosas. Por exemplo, Êxodo capítulo 21, verso 33 e 34. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi cair nela, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. A proteção da propriedade, à luz da cultura dos hebreus, aponta para o cuidado com o que vem do Senhor. O entendimento base é que tudo que eles tinham era dádiva recebida do próprio Deus. Então, o que Deus dá aos seus é algo que deve ser cuidado. Assim também deve ser conosco hoje. O Senhor é quem concede tudo o que temos. Então deve haver zelo e bom uso de tudo o que possuímos. Leis acerca da moralidade. O 7º mandamento, não adulterarás, ele será regulado em vários preceitos posteriores. Havia, por exemplo, a punição prevista para quem seduzisse uma mulher virgem e não honrasse o seu compromisso. Ou ainda, a quem desposasse uma mulher e viesse a desprezá-la levianamente. Então aqui nós vemos a importância que deve ser tomada sobre os relacionamentos. O zelo pela sua manutenção em pureza, bem como o mútuo respeito entre os cônjuges. Também vemos que a prostituição ela há de ser rechaçada. E naquele momento, muitas vezes havia a prostituição cultual, que era uma forma de render culto a certos deuses na forma do ato sexual. Isso era algo tão sério que nem os ganhos aferidos com a prostituição poderiam ser ofertados ao Senhor. Deuteronômio capítulo 23, versos 17 e 18. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, do seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Também a zoofilia, que é o envolvimento com animais, ela é proibida e isso era uma prática comum entre os cananeus. E ainda outros tipos de uniões ilícitas, inclusive a homossexualidade. A questão aqui está focada sobre a prática incorreta. Deus não apoia nenhuma prática que fira os princípios da união estabelecida lá no Éden. Mas, de fato, Deus ama a todos. Guarde isso, Deus ama a todos, sim, independente do modo como levem suas vidas. E é por causa desse amor que o Senhor convida a todos a se relacionarem exclusivamente com Ele, através de relacionamentos santos. Assim como no exemplo do Senhor, nós devemos amar a todos, mesmo aqueles que levem uma vida diferente da nossa. Nós que escolhemos nos relacionar com Deus, devemos primar pela santidade nos relacionamentos e também na santidade do nosso relacionamento com Deus. Leis acerca da feitiçaria. As práticas de feitiçaria são abominadas pelo Senhor, de tal forma que em Êxodo capítulo 22, verso 18, declara: não deixem viver a feiticeira. Lembre-se, isso é uma aplicação para aquele tempo. Naquele momento, a feitiçaria ela ainda tinha o agravante de muitas vezes estar associada ao sacrifício de infantes
no fogo. Deuteronômio capítulo 18, versos de 10 a 12. Não permitam que se ache entre vocês quem queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica tais coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Todas essas práticas não são toleradas pelo Senhor. Há muitos aspectos danosos que envolvem essas práticas, mas, sobretudo, elas iludem a mente humana e desviam o homem de Deus. Festas e celebrações. Israel havia recebido a determinação de observar o ano sabático, que era um ano para descanso da terra, evitando, assim, o esgotamento das reservas. Também era uma oportunidade para a dedicação de mais tempo à adoração a Deus e ainda um alento aos trabalhadores para continuar o seu trabalho após o ano sabático. Havia a prescrição de festas, celebrações, que hoje ainda são valorizadas pelos judeus. Elas tinham um tríplice significado. Celebravam a saída do Egito, eram um meio de reunir o povo e manter a unidade, e eram comemorações das colheitas, ocorrendo antes do inverno. São 3 as festas instituídas desde a saída do Egito. A festa dos pães ázimos, que já falamos sobre isso, e está relacionada com a Páscoa. A festa da cega, que tratava-se de uma gratidão pelo início da colheita, que também era chamada de festa das primícias, e a festa da colheita, quando terminava a época da ceifa. Êxodo capítulo 23, versos 14 a 16. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isto na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Todas essas festas eram celebrações que bendiziam ao Senhor pelo que Ele estava fazendo ao povo. E assim deve ser conosco. Devemos celebrar os feitos do Senhor em nossas vidas através da dedicação. Dedicar primeiro nossas vidas, mas também nosso tempo, nossos planos. Tudo que temos deve ser dedicado ao Senhor. Naquele momento, o povo ofertava pelas colheitas, que eram a provisão recebida. Mas hoje, nossa celebração ela deve envolver as ofertas de gratidão pelo que o Senhor tem provido a nós. Uma observação: modernamente alguns cristãos têm retomado algumas dessas celebrações segundo o calendário judaico. Bom, nós entendemos que essas eram prescrições para aquele povo aplicadas naquele momento histórico. Irmãos, a lei do Senhor é uma dádiva, uma bênção para nós. Salmo 19, versos de 7 a 14, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Vivamos então segundo os preceitos do Senhor. Eles são dádivas, são bênçãos para cada um de nós. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aplicada aos nossos corações. Que nós possamos viver segundo a Tua vontade, segundo os Teus preceitos. Toma, ó Pai, cada uma de nossas vidas, nossas famílias, colocamos nossos anseios, nossos desejos em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita sobre nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha domingo após domingo aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.